Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, Rames Rodrigues chegou! Mais informações sobre a chegada do colombiano, que hoje dará a entrevista coletiva e a atualização de Lucas Moura. Então vambora pro vídeo! Muito bem, se o Pedro, em vez de jogar no Flamengo, se jogasse no São Paulo, Raí, ontem seria 4-0 pro São Paulo. Talvez mais, Tiras. Mas não foi, porque o São Paulo foi incapaz de fazer um gol no Bahia, Quem embora tenha dera. martelado, perdido o gol, o goleiro do Bahia foi o melhor em campo. São Paulo 0, Bahia 0, já são 3 jogos sem vitória do São Paulo, e ontem com quase 60 mil pessoas no Morumbi, né? Não faltou apoio. Esse é um aspecto do jogo, né? A torcida que foi mais uma vez, encheu o estádio, muito animada pela campanha de uma forma geral e pela contratação do Rames também, embora antes da contratação ter sido anunciada já tivéssemos 45 mil ingressos vendidos. Sobre o jogo, eu acho que o que resume a ausência da vitória ontem, no caso do São Paulo, né? A ausência dos 3 pontos, é a falta de qualidade na hora de finalizar. São Paulo criou muitas oportunidades, o Marcos Felipe só no primeiro tempo fez 7 defesas. No total do jogo foram 10 defesas do goleiro do Bahia, dessas 10, 8 em finalizações dentro da área. Então o São Paulo criou muito, acho que o Nestor fez um bom jogo na criação das jogadas, deu passe para todo mundo fazer gol. Tem até um levantamento que eu vi no Twitter, das últimas 9 grandes chances que o Nestor criou, passe para alguém fazer o gol, 8 foram perdidas. Aí depois quem sai como ruim da história é ele, que não dá assistência e tal, mas ele criou num volume muito grande e ninguém concluiu. E o fato do São Paulo não ter tido ontem seus 2 melhores finalizadores, ou os únicos 2 finalizadores que tem, no caso o Luciano e o Caleri, né? Um machucado, o outro a sunga na cabeça, como diz o Massa. Se um dos 2 estivesse em campo ontem, o São Paulo teria ganhado o jogo, que mostra a diferença de qualidade entre os titulares e os reservas, né? Se uma das bolas que sobrou pro David, pro Erisson, no pouco período em que ele esteve em campo, depois o Juan, mais tarde entrou o Pato, perdeu um gol ridículo também, se um desses 2 estivesse em campo para uma oportunidade que esses 4 tiveram nos momentos em que eles atuaram, o São Paulo teria vencido o jogo com alguma facilidade. Então não acho que deva preocupar ou algo do tipo esse empate, porque tem muita circunstância de não ter os bons finalizadores. Dá pra gente voltar, por exemplo, ao jogo contra o Fluminense. Naquele dia, o São Paulo nem criou tantas oportunidades assim, mas o Dorival foi mexendo no campo, mexendo, e ele deixou o Luciano no jogo. Aos 43 do segundo tempo, sobrou uma bola e o Luciano fez o gol. Então isso mostra que quando você tem jogadores capazes de decidir, tirá-los do jogo pode te deixar mais distante da vitória. Foi um pouco do hoje com o fuso horário, né? O fuso horário de 5 horas. Eu falei com uma pessoa do staff do Lucas, ele precisa resolver a situação dele com o Los Angeles Galaxy, que é o time da MLS que vai contratar, e depois emprestar para o São Paulo. Tem até terça-feira, até quarta-feira para fazer essa inscrição. Então, hoje, agora, está começando o dia em Los Angeles agora, o horário comercial. Então, ele precisa resolver lá, para depois o trâmite do São Paulo ser com o time. Que são modelos de negócio bem diferentes, né? O Rames vem por um contrato de 2 anos, o Lucas vai fechar com o time da MLS, será repassado ao São Paulo até o final da temporada. Parecido com o que fez o Kaká. Exatamente, o Kaká naquela época que foi pro Orlando City foi a mesma coisa. Ele foi contratado pelo Orlando City e veio pro São Paulo jogar 6 meses. Chegou no meio do ano e jogou até o final do Campeonato Brasileiro. Então são negócios bem diferentes. O Lucas vem como uma aposta mesmo para jogar esses 2 jogos, o jogo contra o Corinthians, os 2 da Copa do Brasil se passar para a final, e os da Sul-Americana para tentar ser campeão também. O Rames é um contrato maior, 2 anos e tal. Encaixá-lo no time não vai ser uma missão tão fácil. Tem uma questão física para ver como ele vem, quando terá condição de jogo. Eu só enxergo ele jogando em uma função, como o 10, o homem mais central. Nesse desenho que o Dorival tem escalado, 2 homens abertos, um homem centralizado e um 9, que é o Caleri. Nessa posição joga o Luciano. O Luciano será deslocado, ele vai mudar a forma de jogar. Não é que é impossível jogar Luciano, Caleri e Rames, mas eu não enxergo todos esses caras jogando junto e o time conseguindo manter um equilíbrio defensivo, que é algo que teve nesse período com o Dorival, né? Tirar um dos operários, entre aspas, Nestor, Rato ou um dos 2 volantes, para ter um jogador de frente a mais, deixaria, na minha visão, o time mais equilibrado. Pode acontecer, o Dorival pode fazer com que isso funcione. Para o jogo contra o Corinthians, por exemplo, se o Rames tiver condição de jogar, ele não vai ter esse problema. Porque ele não tem o Luciano, então ele pode abrigar ele ali junto com o Nestor e o Rato, o Pablo Maia e o Gabriel Neves se voltar. Para esse jogo especificamente, é um negócio mais fácil. Mas para a sequência da temporada, vai necessitar um pouco mais de trabalho para encaixar ele no time e não perder equilíbrio defensivo. 150 torcedores estiveram na noite de ontem no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, recebendo o Rames Rodrigues. Aos 32 anos, ele estava sem clube e acertou com o tricolor paulista até o final de junho de 2025.
2 anos então de contrato, hein? O São Paulo ainda não marcou a data de apresentação do jogador, mas o colombiano já falou com a TV oficial do clube e é o que a gente vai ver agora. Porque São Paulo é um time muito grande na Sul-América, no Brasil também. É um clube que sempre ganha títulos e isso para mim é muito importante, porque eu sou um cara que gosta de ganhar, um cara que gosta sempre de jogar bem. Então, São Paulo agora tem um treinador que tenta jogar bem e um clube grande, né? Então, para mim é muito importante isso. Sim, estou feliz, é uma oportunidade muito grande para mim, para minha família também. É uma fase nova na minha vida, mas estou muito feliz, com muitas sensações boas. Sou um cara que gosta de jogar nos times grandes. São Paulo é um time grande, então espero fazer as coisas bem. E estou muito bem fisicamente, estou me treinando forte, mas é verdade que preciso de ter ritmo Boa notícia, hein? de jogo, né? E para isso tenho que treinar-me. Jogar também. São Paulino tá Ele teve uma carreira, sim, interessante. Ele foi muito bem no Porto, ele foi muito bem no Mônaco, ele teve ótimos momentos no Bayern de Munique e também no Real Madrid. Ele não foi o protagonista que as pessoas esperavam. E tem muito de uma questão física também que tem que ser analisada. Agora, tecnicamente, ele é um jogador que chega para elevar muito o nível do São Paulo, do Dorival, um jogador que o São Paulo não tem, com capacidade de criação, bola parada forte, uma ótima finalização, um cara para jogar atrás ali do Calheri. Acho que o Luciano é um jogador que pode acabar perdendo um pouco mais de espaço nesse esquema que está utilizando o Dorival. É pro torcedor ficar esperançoso, sim. Se ele tiver 100%, ele tem total condição de causar um grande impacto aqui no futebol brasileiro. E ver essa questão. A dúvida é essa, de verdade. A única coisa que me deixa com o pé atrás é o quão saudável ele vai estar, o quanto ele vai estar bem preparado fisicamente. Acho que é um jogador que vai precisar passar por uma preparação também. O São Paulo vai correr quanto tempo aí, até pensando em semifinal de Copa do Brasil. O meu ponto é esse, a gente já analisou onde ele pode jogar, como ele pode jogar, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim. Acho que o tempo vai mostrar. Se ele tá bem fisicamente, se ele tá motivado, se ele tá querendo. Enfim, se tudo isso encaixar, São Paulo contratou um baita de um meia, um jogador que falta nesse elenco. Eu vou fazer uma comparação com o atleta rival, o atleta veterano, né, com mais idade que o Rames, no Corinthians. O Renato tem uma questão física que você precisa dosar. Um jogador com a idade mais avançada, mas tecnicamente desequilibra muito. Eu acho que esse é o risco calculado que o São Paulo está correndo. É um jogador mais jovem, mas um jogador que desde 2018 não faz mais de 30 jogos em uma temporada. Isso foi na época que ele estava no Bayern de Munique, emprestado lá pelo Real Madrid. Na última temporada com a camisa do Olympiacos foram 23 jogos, somente em uma oportunidade ele jogou por 90 minutos. Então você tem uma questão física para você administrar. Ele estando bem fisicamente, ele é muito acima da média. Ele é um talento que o São Paulo não tem, que poucos aqui no Brasil conseguem ter algo semelhante. É um camisa 10, um cara que tem a bola parada, um cara que tira o coelho da cartola, que é muito criativo, que tem uma batida boa de média e longa distância. Um jogador que o São Paulo não tem, que chega para elevar. Eu acho até, não sei se o Renatinho já fez essa análise, eu acho até que é mais ali na do Luciano, né? Seria mais atrás do Calheri ali. Sim, não nessa dá pra imaginar em outro lugar, é isso. É um 10 encostando no centroavante. Aí você pode jogar o Luciano pro lado. A análise é exatamente isso. Eu subi hoje no Instagram. Segue nós lá, já dá assiste lá. É justamente para mostrar isso. Que aonde ele pode... A questão do Rames é um cara que não te dá muita variação, assim, de posição. Ele tem hoje, ainda mais na idade, com esse histórico físico, até de lesões, é o 10 mesmo. É jogar perto do gol, pra pifar o atacante, pra chutar de média e longa distância, bola parada muito forte. Enfim, se o homem estiver bem, lascou, viu, pô, pra quem é rival do São Paulo. É uma mais que me chega, inclusive enquanto eu grafo. A pessoa diz que acha que não anunciam o Lucas Moura nessa segunda-feira. O São Paulo tinha a intenção de anunciá-lo hoje para dar tempo de inscrevê-lo na Sul-Americana. Prazo de inscrições para a fase de oitavas de final da Sula se encerra nessa segunda-feira. Caso não seja concretizado o negócio hoje, ele fica fora dos confrontos contra o São Lourenço, mas fica à disposição do São Paulo para todas as outras competições, para a Copa do Brasil, para Campeonato Brasileiro e eventualmente para a fase de quartas de final, se o São Paulo eliminar o time argentino. Lucas Moura tem uma série de possibilidades, analisa a chance, por exemplo, de ir para o Los Angeles FC, e é nessa dobradinha que o São Paulo entra. O tricolor ficaria com o Lucas até dezembro, a partir de janeiro do ano que vem ele se mudaria para os Estados Unidos.
Outra informação sobre o São Paulo, contei para vocês com exclusividade algumas semanas atrás que o Eric, atacante do Ceará, já havia assinado um pré-contrato com o Tricolor. O presidente do Ceará, o João Paulo, confirmou a notícia. Através de uma entrevista ele disse que já tem a informação de que o Eric assinou por 4 anos com o São Paulo. O contrato passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2024. O São Paulo vai ter o gasto com o Lucas Moura só com salários, não vai ter que pagar pelo empréstimo. Então o São Paulo vai firmar esse contrato com o Lucas Moura e espera fechar esse negócio ainda hoje. Como a gente vem falando, há um desejo muito grande do Lucas de atender assim o torcedor de São Paulo, atender um desejo dele. Ele que é muito São Paulino, muita gente fala assim, o Lucas é mercenário, quer ganhar dinheiro fora, tá virando as costas pro São Paulo. Isso acaba, claro, de alguma maneira atingindo um pouco o sentimento do jogador, que gosta muito do São Paulo, aquela coisa toda, enfim. Mas tudo caminha para que o Lucas e o São Paulo cheguem a esse acordo hoje. É claro que assim, poxa André, tá cravando que tá fechado? Não tô cravando aqui para vocês. Até ontem à noite, quando eu conversei com as minhas fontes, até agora a gravação desse vídeo, não tinha nada fechado. Ao longo do dia, a situação com certeza vai ser diferente para sim ou para não, mas a expectativa sim é de que hoje a gente tenha um desfecho positivo para essa questão do Lucas Moura até o final de 2023. E aí, estão empolgados os torcedores são paulinos com Lucas Moura até o final do ano, com Rames Rodrigues, já com Caleri? Com Luciano, certeza. Com o Galo que está voltando, São Paulo pode ficar um time interessante do ponto de vista de várias opções e peças para o técnico Dorival Júnior, que vive a sua pior sequência aí, né, desde que chegou com o empate com o Bahia, mas já é uma semana de Sul-Americana, né? São Paulo que quer uma vaga na Libertadores do ano que vem, mas busca ali na Sul-Americana. Já vive daqui 2 semanas Copa do Brasil, o jogo da volta contra o Corinthians e, claro, busca a ascensão no Campeonato Brasileiro. Então, pessoal, chegou o Rames, agora a dúvida é com relação ao número da camisa, mas logo saberemos. Jogador que vem com pompa de estrela aí, foi recebido por 150 torcedores, mas o Júlio Casares e tudo mais, já foi lá no CT falar com o Dorival. Então, assim, tem que se enturmar, tem que começar a treinar o quanto antes. Já falou que tá bem fisicamente, só para entrar em ritmo de jogo, é uma boa notícia, pensando no jogo da Copa do Brasil. E até, quem sabe, na segunda partida sul-americana, acho muito em cima, muito recente, mas dependendo da necessidade, por que não? E vamos acompanhar aí o desenvolvimento, desenrolar. Vai ter muito São Paulo essa semana, tem a entrevista coletiva hoje do Rames Rodrigues, tem o São Paulo jogando na Argentina a primeira perna das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então, assim, como eu sempre digo, se tem São Paulo, se tem notícia, tem novidade, tem vídeo no canal. E novidade é o que não falta no nosso tricolor, né? Ainda falando de Lucas Moura, entre Lucas e São Paulo tudo fechado. O que tá pegando, como sempre, são os empresários que não estavam muito afim de levar ele pro São Paulo, mas ele deu uma forçada de barra. Até porque a equipe da Major League Soccer que deverá ir ao Los Angeles, eles só vão ter vaga para estrangeiro lá no que vem, né? Na virada do ano. Então aproveitar esse pouco tempo aí para vestir a camisa de São Paulo, no momento que ele tá em tese em alta técnica e física. A gente viu que não foi bem assim no Tottenham esse último ano. Mas a nível de futebol brasileiro, eu acho que ele está acima de muitos jogadores aí. E veio para agregar para o São Paulo Futebol Clube. Vamos aguardar, acho que essa terça-feira promete. Se deixar na apresentação do Rames Rodrigues aí, aparece uma novidade ou antes ou depois sobre o Lucas Moura, não tenho dúvida disso não. É tudo para poder apagar esse momento que não está tão bom dentro de campo, né? Foi uma derrota para o Cuiabá, uma derrota para o Corinthians e um empate contra o Bahia. Mas o futebol apresentado você vê que tem perspectivas, ainda mais com a chegada de jogadores do porte como o Rames Rodrigues e até o próprio Lucas Moura. Então vamos acompanhar aí, mas as perspectivas são boas. Já repeti diversas vezes em vídeos anteriores, o São Lourenço vem com uma pequena crise aí, porque a equipe está com problemas físicos e vem caindo no Campeonato Argentino, o jogador reclamando aí de cansaço, o técnico se desculpando com os jogadores por ter escalado aí jogadores mas mais vezes. Então, assim, o clima lá tá meio tenso, então tem que aproveitar esse momento, que é um aniversário enjoado. Mas a caminhada toda do São Paulo na Copa Sul-Americana, se for para chegar até a final, se for para buscar o campeonato, vai ser difícil. Não é só o São Lourenço, depois tem a LDU, pode ter o Corinthians. E a vinda de Lucas Moura e Rames Rodrigues é fundamental para você aí poder sonhar com algo mais. Lembrando que o Lucas Moura foi campeão da Sul-Americana. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube,
Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo deixa aquele likezão, tá ok? Opa, fale. Saudações tricolores, né, Bernardinho? Uma ótima terça-feira a todos e valeu! Bye, 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 bye. Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.